primeiro dia da exposição bíblica Carta a Filemon. O tema de hoje é Prefácio. Filemon, amado cooperador. Que diz a palavra de Deus. Filemon, capítulo único, versículo de número 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Pode se assentar. Primeiro, eu não falei o que é prefácio. Prefácio é um texto preliminar no princípio de uma obra que pretende apresentar o conteúdo da escrita. Então, já logo nos primeiros versos que geralmente se tem esse prefácio, você já tem um prelúdio, você já tem uma ideia do que vai se tratar a carta. Pois bem, a carta a Filemon foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, provavelmente enquanto estava na prisão em Roma, Atos 28, 30 e 31, quando ele estava preso, ficou 2 anos inteiros nessa primeira prisão em Roma, e a Bíblia diz que ele podia receber quem ele quisesse e pregava o evangelho de Jesus sem impedimento algum. Esta é a carta mais curta e também pessoal do apóstolo Paulo, que endereçou principalmente a Filemon, além, no caso, da irmã Áfia e Arquipo, e a igreja que estava em sua casa. Filemon, ele abriu um espaço na casa dele, para que a igreja de Jesus se reunisse e ali tivesse cultos para a glória de Deus. Filemon, este homem que o nome dele só aparece aqui nessa carta única que leva o nome dele, ele residia em Colossos, era um senhor de escravos. Logo dá a entender que ele era um homem abastado financeiramente falando, porque somente uma pessoa que tivesse muitos recursos financeiros é que seria senhor de escravos. E foi convertido esse Filemon através do ministério do próprio Paulo. O apóstolo, ao enviar esta carta, que possivelmente chegou junto com a de Colossenses, aqui em um apelo em nome do amor, pede a Filemon que perdoe e receba como irmão amado o seu escravo fugitivo. No caso, esse Onésimo, possivelmente, muito provável, ele foge, ele sai fugido do seu senhor, Filemon, e ainda sai furtando, roubando algum bem, algum pertence, defraudando ele de alguma maneira. Então Paulo vem, por isso que nessa carta ele vem interceder por esse homem chamado Onésimo. Que também, através do evangelho pregado por Paulo, esse Onésimo se converteu a Cristo e se tornou uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Imagine que Paulo, quando estava nessa prisão, que podemos assim dizer, uma espécie de prisão domiciliar, ele recebia quem ele quisesse, e não se sabe como, mas esse Onésimo foi parar onde estava ali o apóstolo, e o apóstolo pregou o evangelho para ele, e ele se tornou ali uma bênção nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Entre outros, nesta carta, Paulo ressalta uma importante preocupação concernente à comunhão dos santos, o companheirismo que os crentes têm uns para com os outros. Dito esta introdução, falando aqui de pontos importantes que permeará aqui esta carta, vamos aí à primeira sentença. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Paulo é um nome greco-romano que significa, Paulus, no caso, que significa pequeno, ou pouco, ou menor. Paulo, que é um nome greco-romano, do seu nome de origem hebraica, no caso Saulo. A primeira vez que o seu nome é mencionado na Bíblia está relacionado com a morte do diácono Estevão. Quem não lembra? Aquele dia que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus e Cristo, que estava de pé à destra do Pai, e ali ele em invocação dizia: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E Estevão intercedia enquanto estava sendo apedrejado. E esse Saulo aqui, que posteriormente agora é chamado por esse seguinte nome, que tem a ver com a missão dele entre os gentios,
ele consentiu com a morte de Estevão. E a primeira vez que o nome dele aparece é relacionado a isso em Atos 7:58. Quando esse Saulo ainda estava na contramão da vontade do Senhor. Este homem ele tinha um currículo invejável. Ele era um cidadão romano, conforme Atos 20:28. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade muito importante da sua época, Atos 21:39. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim e de pura ascendência hebraica, conforme vemos em Filipenses 3:5, ele mesmo declara isso. Ele era, além disso, ele era fariseu e foi educado em Jerusalém sob o renomado doutor da lei, um homem muito respeitado da época, Gamaliel. As pessoas davam ouvido ao que esse rabino aqui da época falava, conforme nós vemos em Atos 22:3. No engano, o Paulo ele foi perseguidor implacável da igreja. Atos 8:1 diz que ele perseguia a igreja. Atos 9:1 e 2 diz que ele respirava ameaças e mortes a respeito dos crentes. E isso, posteriormente, essa questão da perseguição, fez com que ele se sentisse indigno de ser chamado apóstolo, como em 1 Coríntios 15:9 ele disse: olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque um dia eu já persegui a igreja. Após a sua conversão, que é registrado no livro de Atos, capítulo 9, mais precisamente ali do verso 3 ao 6, quando ele estava no caminho de Damasco, resplendor de luz cercou ele e Jesus se revelou para ele, mostrando que não é nós que escolhemos ao Senhor, mas é o Senhor que nos escolhe. Mostrando que não é nós que procuramos a salvação, mas é Deus que graciosamente nos salva. E ali, após a sua conversão, escute isso, ele prega o evangelho em Damasco e passa a ser perseguido pelos judeus. Isso está escrito em Atos 9, do 19 ao 25. Imagine que agora ele é convertido ao cristianismo e ele sai pregando, Jesus é o Filho de Deus. Aí o povo entrou em parafuso. Houve uma incógnita na cabeça do povo, dizer: pera lá, esse homem estava matando os crentes, estava perseguindo os crentes, agora ele diz que é crente e ama Jesus Cristo? Então o povo ficou meio sem entender. Você vê, quando Deus trabalha, até o inimigo fica confundido. Ok. E ele passa então a ser perseguido, o perseguidor agora passa a ser perseguido. E até mesmo ele passa a ser temido pelos crentes em Jerusalém. Porque os crentes em Jerusalém, veja só, esse homem era tão perigoso que o povo não acreditava na conversão dele. Não estava acreditando, conforme nós vemos em Atos, capítulo de número 9 e versículo 26. O povo não estava acreditando na conversão dele. Mas aí a Bíblia diz que um homem chamado Barnabé, ele era um homem de fé, cheio do Espírito Santo e um homem de bem, foi instrumento de Deus para unir Paulo aos irmãos. Isso está em Atos 9, do 26 ao 30. Você vê que Barnabé, ele era sempre esse homem, ele tinha facilidade de conciliar, de unificar. É por isso que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo. Que Deus levante muitos Barnabés. E nesse tempo da conversão deste homem, o Saulo, e posteriormente, que predomina se chamar ele por Paulo, nesse tempo a igreja crescia tremendamente por conta da conversão dele. Atos 9:31 diz que em todas as igrejas haviam pais, as igrejas eram multiplicadas, andando no temor do Senhor e também cheias do Espírito Santo. E por que tinha paz? Porque um dos grandes perseguidores da igreja se converteu. É por isso que quando alguém da sua família, que dá muito trabalho, se converte, a sua casa se enche ou não se enche de paz? E é essa paz que Jesus, que Jesus está trazendo para dentro da sua casa. Paulo recebeu o evangelho direto pela revelação de Jesus Cristo. Não foi ninguém que pregou para ele. Jesus não intermediou. O próprio Jesus se revelou para ele e entregou todo o evangelho para ele. Isso está escrito em Gálatas, do capítulo 1, do versículo 11 ao 15. Ele falou: ninguém falou para mim. O próprio Jesus é que me revelou todo o evangelho. E esse homem, ele foi assim um homem amplamente usado por Deus, porque ele escreveu, irmão, quase metade do Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento é composto por 27 livros.
13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. É claro que nós estamos considerando a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu, embora muitos estudiosos deem a ele a autoria, mas ninguém pode bater o martelo porque não há nenhuma forma de confirmar isso, tá certo? Ele era, escute só, esse homem, Paulo, ele era um missionário autêntico, enviado pelo Espírito Santo. Atos 13, 1:4 e Gálatas 1:1 diz, ele servia ao Senhor na igreja em Antioquia, ele era um servo autêntico do Senhor, servia com jejum, com oração, ele era tanto apacentado como também ministrava naquela igreja. E um dia o Espírito Santo falou, apartai-me, separai-me, a Paulo, a Barnabé e a Saulo, para esta obra que eu vos tenho mandado. E a Bíblia diz que a igreja impôs as mãos sobre eles, oraram sobre eles, e o texto diz, e enviados pelo Espírito Santo. Veja, estavam debaixo da mão da igreja, obediência, pastoreio. Só que o que acontece? Ele foi enviado pelo Espírito Santo. Aí quando ele escreve aos Gálatas, o que ele diz? Eu não sou um enviado, um apóstolo da parte dos homens. Foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus que me enviou. E ele também, ele é um trabalhador incansável na obra, conforme você vê 1 Coríntios 15, 10. Cancela aí, os microfones estão abertos, que está dando aqui microfone aqui. E ele era um trabalhador incansável na obra do nosso Deus, conforme você vê em 1 Coríntios 15, 10, que a Bíblia Sagrada diz que ele fala, eu trabalhei muito mais do que os outros, se referindo aos outros apóstolos, mas ele falou, não eu, mas a graça de Deus que opera na minha vida. E eu acredito, isso aqui é algo pessoal, eu acredito que existem 2 versículos que resumem bem a vida deste grande servo de Deus. No caso, Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora levo, eu a levo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o outro versículo que assim resume bem a vida deste homem é Filipenses 1, 21, que diz assim, o viver para mim é Cristo, e se eu morrer, eu estou ganhando com isso, é lucro. Ele se apresenta aqui, não é costumeiro, você vê que sempre ele se apresenta como servo ou apóstolo. Aqui, ele está falando de uma forma diferente. Tem algo que está ligado aí, que está dando barulho aqui, eu preciso que você remova aí, por gentileza. E ele se apresenta aqui como prisioneiro, diferente das outras cartas, outras epístolas que ele escreve. Ele se apresenta aqui a Filemão como um prisioneiro. A palavra prisioneiro é desmios, que significa amarrado com grilhões, prisioneiro. 3 possíveis significados aqui. Primeiro significado, prisioneiro na causa de Cristo, ou seja, em razão das almas e da unidade da igreja. Ele está dizendo, por que eu sou um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo? Porque em 2 Timóteo 2,10, ele fala, eu tudo sofro por amor aos escolhidos. Ele estava dizendo que ele pagava um alto preço, um grande preço, por ser aquele instrumento que levava a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação do Senhor. Então essa era uma das causas que fazia com que ele estivesse naquela condição de sofrimento. E outra causa, ele mesmo diz em Efésios 3:1, por esta causa, que causa? Ele defendia a questão da unidade entre os judeus e gentios, dizendo, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. O corpo de Cristo não está dividido ou fracionado, o corpo de Cristo está unido, louvado seja o nome do Senhor. Ele também, o segundo significado aqui de ser prisioneiro, é prisioneiro em prol de Cristo. Primeiro na causa de Cristo, agora também pode ser em prol de Cristo, que é em favor ou em vantagem do Evangelho. Lá em Filipenses 1, 12 e 13, ele mesmo declara que o nome do Senhor estava sendo glorificado e que o testemunho dele, do Evangelho, não desfalecendo em meio às prisões, dificuldades que ele estava enfrentando, aquilo era um testemunho para os irmãos que encorajava os irmãos. Então ele está dizendo, isso aqui que eu estou vivendo é como um prisioneiro, está trazendo avanço, de alguma maneira eu estou trabalhando aqui, no caso, em prol
do Evangelho, porque o Evangelho está progredindo, a mensagem está avançando, então está sendo em benefício. E um terceiro significado ainda é prisioneiro, que significa de propriedade de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro, cativo de Jesus Cristo, totalmente dedicado a fazer a sua vontade. Não tenho a liberdade de servir a mim mesmo, mas a minha vontade foi absorvida, devorada pela vontade de Cristo na minha vida. É como ele diz, né, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 8, que ele fala para não se envergonhar, né? Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa, ou seja, sofre comigo as aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, veja só, ele está dizendo: eu sou propriedade do Senhor. Paulo deu tudo para Cristo, estando disposto a sofrer por ele sem lamúrias. O que significa isso? Está disposto a sofrer sem lamúrias, ou seja, sem sentimento de mágoa, lamentação, desprazer ou expressão de dor. É como se ele dissesse: eu sou do Senhor e ele faz comigo o que bem entender, o que bem quiser. Porque você sabe que existem pessoas no calor das aflições, das dificuldades da vida, ele lamenta, ele murmura: por que isso, por que daquilo? Mas ele está dizendo: eu sou cativo de Jesus Cristo, eu me anulei totalmente, simplesmente para fazer a vontade dele. Eu sou dele, ele tem um controle da minha vida, eu estou fazendo a vontade dele, então o que acontece com a minha vida é problema do Senhor. Então ele não expressa uma dor em servir ao Senhor, ele expressa sempre um prazer, uma alegria. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora vamos lá, o apóstolo, ele se apresenta a Filemão como prisioneiro do Senhor, mostrando assim o seu estado de humilhação e humildade que vivia diante de Cristo. Ele vai fazer um pedido a Filemão, e por isso que ele não se apresenta, embora pudesse, eu sou o apóstolo. Ele vem se apresentando a Filemão de forma humilde, porque ele vai tratar de um assunto o quê? De reconciliação. E toda pessoa que vai tratar de um assunto tão importante como esse, tem que estar diante de Deus em humilhação e humildade. Agora perceba, ele fala também do irmão Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, nome próprio, Timótheos, que pode ter dois significados esse nome: que honra a Deus ou precioso para Deus. A origem de nascimento de Timóteo é Derbe ou Listra, conforme nós vemos em Atos 16:1. O seu pai era grego e ele não era crente, ele era incrédulo. A sua avó se chamava Lóide e sua mãe Eunice, essa sim, eram crentes genuínas, verdadeiras, mulheres de fé, conforme 2 Timóteo 1,5. Esse Timóteo, ele tinha bom testemunho dos irmãos, conforme se vê em Atos 16:2. Ele se tornou um grande discípulo e filho na fé de Paulo, conforme 1 Timóteo 1, ele era um servo autêntico, Atos 19:22, ele era um cooperador atuante, Romanos 16:21, obreiro fiel, 1 Coríntios 4:17, trabalhador dedicado na obra do Senhor, 1 Coríntios 16:10, pregador do Evangelho, 2 Coríntios 1:19, missionário e filho na fé de caráter aprovado, Filipenses 2:19 e 22. Ele também é chamado de ministro de Deus, 1 Tessalonicenses 3:2. Ele era um portador de boas notícias. Olha que lindo, 1 Tessalonicenses 3:6. A palavra de Deus diz que Paulo estava preocupado com o andamento da obra em Tessalônica, mas ele veio trazendo boas notícias. Aleluia, que Deus levante grandes portadores de boas novas aqui. E ainda mais, ele era, olha só, sofredor na causa do Evangelho, Hebreus 13:23, era um jovem pastor que sofria com frequentes enfermidades. Veja só, por isso que um dia Paulo falou para ele: não toma só água, põe um pouco de suco de uva, mistura aí, por causa das suas frequentes enfermidades, 1 Timóteo 5:23, e em certas ocasiões, esse pastor aqui, Timóteo, que apresentei tantas qualidades dele, ele demonstrou também timidez, até mesmo porque não dizer covardia, conforme se vê 2 Timóteo 1:6 e 7, que Paulo tem a necessidade de reanimar ele, dizendo:
desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. Mas Paulo, que endereçou a ele 2 epístolas pastorais, confirma que Timóteo era um genuíno homem de Deus. Isso está em 1 Timóteo 6,11. Eu entendo que homem de Deus é um dos maiores reconhecimentos que alguém poderia ter. Homem de Deus, essa nomenclatura, homem de Deus. Poucas pessoas foram chamadas assim na Bíblia, pouquíssimas pessoas, dá para contar nos dedos das mãos, as pessoas que foram chamadas assim, por essa nomenclatura, homens de Deus. De forma simplificada, meus irmãos, acredito que uma das maiores características do homem de Deus, e quando fala homem, não estou falando gênero masculino e feminino, estou dizendo pessoa, criação de Deus. Então, uma das principais ou maiores características da pessoa de Deus, do homem de Deus, é o quê? 2 para mim, no caso. A vida piedosa e profunda que vive com Deus. Essa é a marca do homem e da mulher de Deus. Ele vive uma vida santa, uma vida piedosa e de grande profundidade com o Senhor. Ele é íntimo do Senhor. Bendito e louvado seja o nome dele por isso. Isso nós vemos essa característica num profeta de Deus, o Eliseu. Eliseu foi um homem tremendo de Deus, que a Bíblia diz que ele chamava atenção pelo testemunho de vida que ele levava. Um dia a sunamita disse para o seu esposo: eu vejo que aí esse que passa, esse que sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. Então você veja que ele era conhecido por ser primeiro santo, e depois a capacidade que ele tinha de Deus usar ele. Que nós possamos receber de Deus essa graça de conciliar a vida profunda e a vida piedosa com Deus Todo-Poderoso. Ok? Agora vamos para a parte B do versículo aí. Ao amado Filemão, nosso cooperador. Ao nosso amado Filemão, nosso cooperador. Perceba só aqui comigo. Amado Filemão, nosso cooperador. Amado, aqui no caso, é agapetós, que significa amado, querido, alguém que é amado, desejável, estimado. Amar e ser uma pessoa amável é uma marca predominante do cristianismo. Eu vou repetir isso aqui. Amar e ser uma pessoa amável é uma marca predominante no cristianismo. O ambiente em que nós vivemos e a nossa vida tem que ser marcada pelo amor de Deus. Eu vou repetir isso aqui também. O ambiente em que nós vivemos e a nossa vida tem que ser marcada pelo amor de Deus. Extraindo apenas de Filipenses 2,12, eu vou dar aqui 2 características de uma pessoa que é amado, uma pessoa amável. Veja só, 2 características somente desse texto que eu vou tirar. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Percebe isso aqui comigo. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui, dessas 2 características que eu quero tirar desse texto sobre alguém que é amado. O amado não vive uma vida espiritual de aparência, ele é essência, é uma pessoa confiável. E quando não está sob olhares humanos, honra a Deus mais ainda. Porque você vê que ele está dizendo, veja, olha o que ele está dizendo. Vocês obedecem ao Senhor não só na minha presença, quando estão sob os meus olhares. Glória a Deus. Mas vocês obedecem, quando eu não estou vendo, vocês obedecem muitíssimo mais. Veja só, a primeira característica daqueles que são amados, eles não vivem uma vida aparente, exterior, só para que as pessoas vejam. Ele é essência em Deus. E a questão aqui, veja só, ele não está sob olhares.
mas a obediência dele aumentou. Veja, o fervor dele aumentou. A vida espiritual dele não foi diminuída, pelo contrário, cresceu. Então essa é a característica de uma pessoa amada. É uma pessoa que ele vive a essência do cristianismo, que não é para que as pessoas, eu não faço para que as pessoas vejam, eu faço porque amo a Deus, eu faço porque fui alcançado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora que coisa tremenda isso aqui, gente. No verso 12, ainda parte B, olha só o que diz o texto sagrado. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra operai, operai significa desenvolvei ou ocupai-vos na obra da vossa salvação. Tem o sentido de a pessoa salva colocar em ação a sua salvação. No caso aqui, está se referindo à obediência. Então veja, uma pessoa que é salvo, ele vai colocar isso em prática, ele vai colocar isso em ação. No próprio contexto, nós vemos Jesus como o padrão perfeito da obediência. O contexto aqui de Filipenses 2, o que é? Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Resumindo, aí o que Paulo fala? Que foi obediente até a morte, e morte de cruz, mesmo vivendo as coisas mais horríveis que ele passou, que foi no caso uma terrível tortura, ele não deixou de ser obediente. Mesmo na dor, ele era obediente. Mesmo na dificuldade, ele era obediente. Porque existem pessoas que no momento ali da dor da sua vida, ele resolve a se descabelar espiritualmente falando. Fala, que me leva a continuar seguindo? E ele acaba se tornando um rebelde. Não faça isso. O padrão perfeito de obediência é Cristo. E quando você coloca a sua salvação em ação, como é que você coloca? Através da obediência. E obediência do quê? Obediência às Escrituras, obediência à palavra. Então, quando você coloca, passa a ter uma vida obediente. E agora, eu quero relembrar com vocês aqui, o que eu já vi com vocês, que a obediência ela tem que ser imediata, completa e de todo o coração. Só vou relembrar, vocês já sabem disso. A obediência imediata é aquela que vemos em Números 14, do versículo 6 a 9, resumindo, do 39 ao 45, porque Deus falou para Israel, entra na terra. E eles, depois que viram o gigante, eles falaram, para nós não dá, os 10 espias, para nós não dá. E eles inflamaram a congregação com isso. E aí Deus se revoltou contra eles, se irou grandemente contra eles, dizendo, dessa geração, e nenhum deles vão entrar na terra, mas somente da geração de Josué e Calebe. Aí veja só, quando os filhos de Israel ficaram sabendo que Deus estava irado com eles, que eles não iam entrar na terra e eles iam ser castigados, ele falou, então agora nós vamos obedecer. Só depois de ouvir que ia ser castigado, ele falou, não, então a gente obedece. Então você perceba que existem pessoas que ele precisam de um mecanismo para que ele possa obedecer. Ele não obedece na primeira vez que é mandado. Você já começa a ver quando está a rebeldia no coração de um filho. Você fala uma vez, ele não obedece. Você fala outra vez, ele finge que não ouve. Você fala outra vez, eu vou ter que te dar uns tapas, aí ele obedece. Pegou aí o mistério? Essa não foi uma obediência imediata. É que nem você pode ver, alguns usam os mecanismos, acaba amedrontando os crentes, e coloca até essa, Jesus está voltando, mas não no sentido de prazer que Jesus está voltando, eles amedrontam, Jesus está voltando, você vai ficar na terra. Tem uns que usam essa estratégia, e aí coloca o castigo e a pessoa obedece, mas não foi de forma imediata, só porque ela foi submetida ali a um suposto castigo, e que de fato aconteceu. Tira um pouquinho aí, filho, está dando sobra. Agora perceba isso aqui, a obediência completa, isso nós vemos que foi incompleta na vida de Saul, no caso, 1 Samuel 15, 3 e do 9 ao 11, Saul não fez tudo do jeito que Deus ordenou, e tem uma coisa, obediência parcial equivale a rebeldia total.
Eu vou repetir isso aqui, gente. Obediência parcial equivale a rebeldia total. Porque existem pessoas, não, mas eu obedeci essa parte, mas não obedeceu a outra, rebelde. Deus falou para ele, vai lá, elimina todos os inimigos. Estou resumindo, elimina. Saul poupou Agag, Saul poupou as ovelhas, e aí está tendo um barulho lá no meio do arraial, e o Maé falou, que barulho que é esse? Que barulho estranho que é esse aí, meu filho? Não, eu fiz tudo do jeito que Deus mandou. Você não fez não, filho. Aí Deus fala, não é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que tem sacrifício, mas não tem obediência. Em outras palavras, ora, jejua, mas não é obediente. Terceiro, obediência tem que ser de todo o coração. Não esqueça, eu estou repetindo porque é importante isso, gente. A obediência tem que ser imediata. Deus falou, vai. Na primeira vez que Ele falou. Segundo, não obedeça parcialmente. Obedeça tudo do jeito que Ele falou. O que Maria falou? Faça tudo do jeito que Ele mandar. Aleluia! Só pode haver transformação. Eita! Na família, se fizer do jeito que Ele mandar. E terceiro, a obediência tem que ser de todo o coração. Em Mateus 15, 3 e 9 e 11, diz assim, Jesus falou, né? Falando dos fariseus, vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe. Então, olha só que coisa tremenda. O que é a pessoa que honra com os lábios, mas o coração está longe? Não é uma obediência de todo o coração. Ele faz sem vontade, faz com murmuração, ou faz empurrado a fazer. Não é de todo o coração. A pessoa vai, mas vai, sabe, murmurando, reclamando, chutando cachorro, papagaio. O crente, o salvo, é amado e o prazer do Pai, pois vive para fazer a sua vontade. Por que o Pai bradou do céu, eis aí o meu filho amado? Porque ele é totalmente obediente. Então o que faz o crente ser, toda pessoa obediente, ele é amável. Ele não é só uma pessoa, ele é amável, ele é uma pessoa amável e é amada. Você pode ver, toda pessoa obediente é amada, irmão. É amada, tá certo? Deus seja louvado por isso. A Filemão, amado Filemão. Filemão, o nome próprio é Filemon no grego, que significa, olha o significado do nome dele, tem algum significado. Amistoso, que é afetuoso, né? Também aquele que é gentil. Ou, olha só, aqui abriu um leque para mim, ó. Alguém que beija. É o significado do nome dele. Filemão é aquele crente que mostra-se amigo, que exala amor, que as suas obras testificam da sua autêntica fé que tem em Deus, e que a sua vida em Cristo abençoa pessoas. E ainda é zeloso também para com os da sua casa. Todas essas qualidades depois vão ser trabalhadas, porque é a qualidade de Filemão, e aparece na epístola. O significado do seu nome, eu vou usar isso aqui, alguém que beija, aponta para isso, o quê? Para esse cuidado zeloso e amoroso que ele tinha não só para com os irmãos, mas para os da sua casa. Existem pessoas, escute, tem as duas vertentes, né? Mas existem pessoas que fora ele é uma bênção, mas dentro ele é um demônio. Da onde você tirou isso? De Saul. Saul ia para as guerras lá, todo mundo dizia, é o rei Saul, mas dentro de casa não era um endemoniado? Era endemoniado. Entende? Então, olha só que coisa terrível. Existem, eu já vi muitas situações dessa, né? Que alguém da família fala, eu desconheço, porque lá fora, lá na igreja ele é um, aqui dentro de casa ele é outro. Eu já ouvi muito isso. Alguém diz, né? Eu queria que esse meu pai, eu queria que essa minha mãe fosse do jeito que ela lá dentro da igreja, que ela fosse aqui dentro de casa. Ou o filho também, né? Isso vale para todo o lado. Olha o que diz a Bíblia.
Eu só vou citar, Salmo 2,12, diz assim: beijai o filho para que não se ire. Isso é afetuoso, né? Embora o contexto desse salmo seja messiânico, ou seja, se cumpra em Cristo, tem uma grande aplicação para nós. O que o texto está dizendo? Dê atenção, dê carinho aos da sua família, o filho ao pai, o pai ao filho, para que ele não se enfureça, ou seja, não se perca num caminho. Essa vida já é tão cheia de ódio, irmão. Beija mais os da sua família. E com os irmãos, seja afetuoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que... aqui vai pegar um mistério aqui, hein? Em Cantares 1:2 diz assim: a esposa diz do marido: beije-me ele com os beijos da sua boca. Nenhum dos cônjuges pode ser seco e truculento um com o outro. Não pode ser. Não pode ser aquela pessoa seca. Irmão, eu já vi situação, escute isso aqui que vale. Eu já vi assim, a mulher falando: se o meu marido tivesse tanto carinho como ele tem com o carro dele, eu seria a mulher mais feliz desse mundo. De tanto que ele alisa o carro. E vice-versa. Isso não é só de um lado, é dos dois lados. Seja mais afetuoso. Porque geralmente, escuta isso aqui é claro que é para os dois lados, tá? Mas geralmente pesa mais para o lado dos homens, que teve aquela criação mais truculenta, mais bruto. Geralmente a mulher não gosta de você estar do lado dela, andar de mãozinha dada, que é muito bom. Mas o homem faz o quê? Ele vai na frente: vai logo, você fica muito demorando. Para de ser isso, irmão. Truculento. Não é na frente, ou uma hora ele está lá na frente, outra hora está lá atrás. Ô filho, não é nem na frente nem atrás, é do lado. É do lado. É como que mostrando assim: a gente está curtindo a vida. Ah, para de graça, irmão. Que é isso, hein? Tá precisando mais mais um beijinho aí, né? Você sentiu uma frieza aí total, tá doido. Agora, olha o alerta aqui, olha o alerta. Isso vale, estou dizendo para todos os âmbitos, tanto marido para mulher, como pais para filhos, filhos para com os pais. Tem que haver mais esse afeto, tá certo? Esse calor maravilhoso. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, é pior do que um descrente. E ele negou a fé. 1 Timóteo 5:8. Olha o que a Bíblia diz: se você não cuidar dos da sua casa, você é pior do que uma pessoa mundana, porque você negou a fé, diz a Bíblia, para todos nós. Então, qual que é a recomendação bíblica? Cuide de sua família afetuosamente. Que Deus derrame mais dessa graça e desse amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora vamos lá para a parte final desse estudo. Nosso cooperador. Eita, gente, isso aqui vai pegar. Cooperador é synergos no grego, que significa companheiro de trabalho, colaborador, alguém que ajuda, que trabalha junto com. É alguém que trabalha na companhia de outra pessoa. Essa palavra em grego carrega o sentido de alguém que trabalha com esforço real e máximo junto com outra pessoa. Acima de tudo, nós somos cooperadores de Deus. Eu vou repetir. Acima de tudo, nós somos cooperadores de Deus. Trabalhamos ao lado dele. 1 Coríntios 3:9. O que Paulo falou? Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O barulho voltou de novo. Hoje eu estou sendo perseguido aqui, mas não tem problema não. Nós vamos fazer a obra assim mesmo. Tá uma... Eu percebi, mas tá bom. É alguma coisa aí da mesa aí. Deus vai dar vitória. Olha só, esse barulho não é bom. Mas olha só que coisa maravilhosa. Acima de tudo, nós somos cooperadores de Deus. Irmão, um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Veja só que coisa tremenda. O Paulo falou: nem o que rega, nem o que planta é alguma coisa, cada um receberá o seu galardão, mas tudo é Deus que faz a obra, que dá o crescimento.
mas a Bíblia está nos chamando como trabalhadores que trabalhamos lado a lado com Ele, trabalhamos de mão dada com Ele. Então nunca se esqueça disso, acima de tudo você é um cooperador de Deus, você trabalha de mão dada com Deus Todo-Poderoso. Segundo, também nós somos cooperadores do reino de Deus. Isso aqui para mim é de chorar. Colossenses 4:11, olha só que Paulo fala de um irmão que tem um nome até tremendo, né? Esse aqui não é Jesus, o nosso Salvador, não, é Jesus um irmão, ó. E Jesus chamado Justo. Esse Jesus aqui, que era um irmão lá da igreja de Colossos, ele vivia uma vida tão íntegra, tão reta, que ele foi apelidado de Justo. Ele tinha uma vida tão reta que ó, Jesus, aquele irmão justo. Olha só, que Deus possa nos dar uma capacidade dessa, hein? Os quais são da circuncisão. O que é circuncisão? Do que seguia a antiga aliança, o antigo pacto. Eles eram circuncidados, judeus, né? São estes unicamente os meus, cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Aqui, escute, consolação aqui é paregoria, no grego, que significa conforto, consolo, alívio. Irmão, quando uma pessoa coopera, trabalha junto no reino, ela fortalece outra pessoa, ela encoraja as pessoas e ainda traz alívio. Por que ela traz alívio quando trabalha no reino? Sabe por que ela traz alívio? Porque divide a carga, o peso, pois o reino de Deus é tomada à força. Sabia que é um peso muito grande em fazer a obra de Deus? Nós vivemos até paradoxal, né? Ao mesmo tempo que é difícil, por causa da nossa fraqueza humana, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Então, quando você se une a outro em fazer a obra, você traz alívio. Você traz alívio. Toda pessoa que se posiciona como um cooperador de Deus no reino, irmão, essa pessoa, ela fortalece outras pessoas, ela encoraja outras pessoas, e ainda mais, ela traz alívio. Que coisa maravilhosa. Terceiro, somos cooperadores uns dos outros. 2 Coríntios 1:24 diz, somos cooperadores de vosso gozo. Então, trabalhar junto na obra de Deus é uma experiência que resulta em um transbordar de alegria. É uma coisa tremenda trabalhar na obra de Deus. E como que se trabalha na obra de Deus? Se trabalha na obra de Deus, a obra de Deus é muito vasta. Ela não só se está presa à questão do trabalho aqui na igreja, aqui no templo. O trabalho na obra de Deus, ele vai além, vai na sua casa, vai no meio do seu trabalho, e você vai servindo a Deus e fazendo a obra de Deus justamente nesses lugares. E quando nós trabalhamos juntos para Deus, no crescimento na obra de Deus, isso resulta a nós em um prazer imenso, em uma alegria, em um grande transbordar da alegria de Deus na nossa vida. Quarto, olha só que lindo, cooperar na obra de Deus é coisa de gente salva, que tem o nome escrito no livro da vida. Se não, vejamos, esse eu vou ler, Filipenses 4:3, olha só que lindo. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores. Lê comigo, 3, 2, 1. Cujos nomes estão no livro da vida. Escute isso aqui, gente. Trabalhar por si só não coloca o meu nome no livro da vida, porque ninguém é salvo por obras. Mas o salvo demonstra que tem um nome escrito no livro da vida, trabalhando com o máximo de empenho e amor ao dono da obra. Então, pegou isso aqui, eu vou repetir. O fato de uma pessoa chegar e trabalhar não significa que ela tem um nome escrito no livro da vida, não significa que o nome dela vai ser inserido no livro da vida, mas toda pessoa que foi salva, louvado seja o nome do Senhor, ela demonstra que o seu nome está lá gravado nas alturas, está lá gravado no livro do Senhor, no livro da vida daqueles que herdam a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele trabalha com empenho, ele trabalha com amor ao dono da obra.
Não basta trabalhar com empenho, tem que trabalhar com amor ao dono da obra. Existem pessoas que trabalham, mas trabalham sem amor. Aonde está escrito isso? A igreja de Éfeso. Isso está muito claro lá em Apocalipse capítulo 2. Vocês trabalham, são esforçados, mas eu tenho contra ti: vocês abandonaram o primeiro amor. Então a questão não é só trabalhar ativamente na obra, é trabalhar com amor ao dono dela. Bendito seja o nome do Salvador, aleluia, bendito seja Deus, aquele que trabalha na obra de Deus, aquele que trabalha com empenho máximo e com amor, só está demonstrando: eu estou mostrando aqui na terra onde o meu nome está. Sabe por que eu trabalho empenhado assim? Sabe por que eu me dedico com empenho assim? Sabe por que eu amo a Deus assim com todas as minhas forças? Porque isso demonstra uma coisa: o meu nome está lá no livro da vida. Então, a forma como eu trabalho na obra de Deus é um grande termômetro espiritual. Aleluia. A forma como eu trabalho na obra de Deus é um grande termômetro espiritual. Veja, se você relaxa, até porque a Bíblia diz em Jeremias isso: aquele que, maldito, todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente ou fraudulentamente. Então escute isso aqui é coisa séria, gente. Então escute, eu com o meu trabalho por si só, eu não posso colocar o meu nome no livro da vida. Isso não faz com que Deus coloque o meu nome no livro da vida. Mas toda pessoa que foi salva e está desenvolvendo a sua salvação, esta pessoa, ela demonstra isso como? Através das suas boas obras. Então veja, o seu empenho máximo e a sua devoção a Deus está demonstrando que o quê? O seu nome está registrado. E quando você lê lá em Apocalipse, quando fala: e abrir-se-á o livro das obras, e qual outro livro? O da vida. E quem não estiver com o nome no livro da vida, lançado no inferno, lago de fogo e enxofre. Então escute isso aqui: nós estamos vivendo um grande mistério, e eu tenho batido em cima disso. Existem pessoas, pelo fato de simplesmente caminhar e vir à igreja, acham que são salvos. E agora eu quero fazer aqui um desafio para cada um de nós, eu me incluo nisso, para que nós possamos reavaliar como é que está o estado da nossa vida com Deus. Porque muitas vezes na teoria, a pessoa é crente, na teoria ele serve a Deus, na teoria, mas quando você passa na peneira, lembra quando Deus passou uma peneira lá em Gideão? Ele passou ou não passou? Quando você passa, o Gideão, não, tenho 32 mil, Deus falou: você não tem tudo isso. Eu vou te mostrar que você não tem 32 mil soldados guerreiros. Não, são todos homens de exército. Eu vou te mostrar que não é. Quer ver? Aí passou a peneira. Então, se nesta noite, eu estou falando, Deus trazer aqui uma avaliação. Será que nós vamos conseguir identificar que o nosso nome está escrito no livro da vida? Glória a Deus. Então, eu entendo que a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, que são do Espírito, essas pessoas fazem o quê? Se inclinam para as coisas do Espírito. Só que aquele que está na carne, ele se inclina para onde? Para as coisas da carne. Quer saber se você tem um nome escrito no livro da vida? Quer saber? Continua gostando de pornografia? Você está se inclinando para a carne. Você tem, toda vez que fala de vir para o culto, você tem dificuldade com isso? Está se inclinando para a carne. Porque você vê, é fácil uma pessoa, ou não é fácil, uma pessoa se inclinar a assistir um filme, é fácil, né? Comer uma pipoca, que é muito bom isso, né? Aleluia. É muito fácil, não é? Agora fala de oração. Fala de jejum. Então veja, o salvo, ele se dedica às boas obras. E não é simplesmente se dedicar, aqui é o empenho máximo.
em dedicação à obra por amor ao dono dela. Então, quando eu passo a me inclinar para as coisas de Deus, eu tenho uma preocupação, meu Deus, preocupação com as almas, preocupação com a obra. Isso está demonstrando uma coisa, que o meu nome está escrito no livro da vida. Quem é que vai conseguir apagar o nome de lá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E aí vale relembrar aos irmãos o que Jesus falou para os discípulos, voltaram saltitantes, alegres. Pelo teu nome expulsei demônio, fiz maravilha. Aí Jesus falou, ei, não se alegra, porque os demônios se sujeitam por causa do meu nome, mas primeiro que a sua alegria se consista, porque o teu nome está rolado no céu, o teu nome está escrito no céu. Glória a Deus. Eita, meu Senhor, ser um cooperador na obra de Deus, um cooperador de Deus, um cooperador no reino, cooperar uns com os outros, irmão, isso é uma coisa tão gloriosa, que é coisa de gente que tem o nome escrito no livro da vida, e é tão glorioso porque trabalhar junto na obra de Deus é um grande privilégio, e uma alta posição diante de Deus. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus se coloca nessa posição de cooperador. Você sabia que o próprio Jesus se coloca na posição de cooperador? Se não sabia, saberás agora. Marcos, capítulo 16, versículo 20. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, olha lá, cooperando, trabalhando junto com eles, quem? O Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram, amém. Veja, eles trabalham, mas quem está trabalhando com eles? Irmão, que é maior privilégio do que esse? De que você está trabalhando a obra de Deus e Jesus chegar do teu lado e dizer, você não está sozinho. Eu me uno a você para esse trabalho. Tem que falar de outro jeito, alguém não está entendendo. Você está lá desenvolvendo um trabalho com a departamento infantil, lá com as crianças. Aí o que está acontecendo? Jesus está dizendo, eu estou com você nessa obra. Você está lá nas ruas evangelizando, lá no teu trabalho falando de Jesus para alguém. Jesus cola do teu lado e diz, você não está sozinho, eu estou do seu lado fazendo essa obra. Aleluia, você está lá se esforçando, muitas vezes nos batidores, fazendo trabalho, trabalhando na cantina, fazendo, desenvolvendo. Jesus cola do teu lado e fala, eu estou vendo o que você está fazendo aí, e você não está sozinha não, você está fazendo em prol do meu reino, tem algum objetivo no meu reino, eu estou do seu lado aí também. Então você perceba que o Senhor, Ele trabalha conosco, trabalha junto conosco, meu Deus, como não se regozijar por ser um cooperador na obra? Como não ter alegria de ser um cooperador na obra de Deus? Que posição honrada é essa? Que privilégio é esse? Isso é uma alta posição. Por que é uma alta posição, minha gente? Se o próprio Jesus Cristo é o maior de todos os cooperadores. Diga com a mão direita levantada, para você nunca mais esquecer. Diga, Jesus Cristo é o maior de todos os cooperadores. Se é verdade isso, adore ao nome dele nesta noite. Stebe canta lavachande comanai. Era macanda lavachande comanai. Trabalhar junto com os irmãos da obra de Deus, trabalhar na obra de Deus junto com o próprio Deus, é um privilégio, é uma posição alta demais. E às vezes alguém olha um trabalhador assim da obra com menosprezo, irmão, não sabe, só a eternidade revelará a nós o que é ser um cooperador de Deus. Eu estou falando de forma geral, todos nós, desde o membro, desde a criança até o ancião aqui, é um cooperador, já citei 1 Coríntios 3,9, somos cooperadores de Deus, nós cooperamos com Deus, olha lá, nós cooperamos com Deus e Deus coopera conosco. Não está no texto, somos cooperadores de Deus, e o texto diz, agora Jesus cooperando com eles. Então você vê que é uma mistura maravilhosa, é nós cooperando com Deus, é Deus cooperando conosco, e tudo para quê? Para a glória do próprio nome dele, aleluia.
Coloca o seu coração hoje em ser um Filemão da vida, um grande trabalhador na obra de Deus. Eu encerro aqui esse estudo dizendo, estamos fazendo, é uma pergunta, né? Estamos fazendo esforço total para ajudar na obra do Senhor ou para dificultá-la? Ou estamos sendo um peso morto que os outros têm que carregar? Como Filemão, deixemos toda a aspereza, rancor ou raiz de amargura de lado e sigamos com todo o empenho fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, esta noite a minha oração, neste primeiro e lindo, maravilhoso estudo desta epístola, a minha oração é que Deus venha encharcar o nosso coração de amor e de boas obras diante da sua gloriosa presença. Seja esse facilitador no reino de Deus, seja esse canal de bênção nas mãos de Deus, seja aquela pessoa que quando chega no ambiente, muda o ambiente para melhor, não seja um peso morto, seja alguém que traga benefícios. As palmas louvem ao nome de Jesus.